E aí, amigos do Rio Maframix, sejam bem-vindos para hoje mais um Rio Maframix Entrevista. E hoje está comigo aqui o Marcelo Ousen, ele que é gerente da unidade do SESI de Rio Negro e de Mondirituba. E hoje vamos falar sobre a retomada do crescimento da indústria de Rio Negro, da nossa região, aqui no cenário pós-pandemia. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para você que nos acompanha pelo Facebook. Vamos estar com o nosso Facebook também aberto para você poder contribuir com perguntas, né, participativa. E para você que nos acompanha pelo YouTube, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo também para esse bate-papo. Marcelo, seja bem-vindo ao Rio Maframix, é um prazer tê-lo conosco. Já conversamos em outros momentos, mas com entrevista sobre esse tema é a primeira vez e seja bem-vindo. Obrigado, Douglas, pelo convite, né? De pronto, nós queremos dizer que não somos especialistas na área, mas com base em tudo aquilo que a gente está percebendo, né, e tendo de notícias também, com base em pesquisas da CNI, dados da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, nós nos arriscamos, né, a dar um pitaco com relação a esta situação que hoje envolve o nosso país. Obrigado pelo convite e quero saudar todos aqueles que estão acompanhando esta live aqui do Rio Maframix e parabenizá-lo por essa atitude e por tantas outras que você vem realizando, né, por meio desse teu veículo de comunicação. Obrigado, Marcelo, aí pelas palavras. Vamos lá, deixa eu te perguntar em relação ao cenário trazido pela pandemia, do seu ponto de vista, a indústria brasileira como um todo, em relação ao faturamento e na produção, né? Qual que é esse cenário que impactou o faturamento e a produção? Podemos dizer que é um cenário extremamente triste, né? Porque, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, 70% das empresas brasileiras elas tiveram diminuição no seu faturamento. E 53% delas revelaram queda na produção. Isso é fácil de perceber, né? Que se 70% diminuíram a sua arrecadação, né, o seu faturamento, e 53% tiveram queda na sua produção, isso significa quase que um caos, né? Por que isso? Isso gera reflexos na nossa economia e, sendo a indústria, né, brasileira responsável por aproximadamente um terço do produto interno brasileiro, isso é fácil de representar e de analisar e concluir de que realmente é um caos, né? Então, graças a Deus que não houveram medidas que impedissem o setor produtivo industrial de continuar laborando, né? Porque mesmo assim houve essa diminuição no faturamento e na queda da produção. Imagine se no momento de desespero, né, alguma autoridade tivesse restringido o trabalho industrial. Aí o caos seria muito grande e teria reflexos para todos nós. Marcelo, deixa eu registrar aqui a presença, a participação do Carlos Hilário Conde e Joelma Fernandes, que estão nos acompanhando. A Joelma Fernandes também manda um bom dia para nós. O João Pedro Landowski também dá um bom dia para a gente. Estão participando ao vivo conosco. Para você que nos acompanha, muito bom dia, seja bem-vindo aqui. Se tiver uma pergunta, já aproveita e faz para o nosso entrevistado. Marcelo, por que esse cenário ocorreu aí, na tua opinião? Bom, o que a gente sabe, né, e que podemos realmente afirmar é que um dos impactos mais evidentes com relação a esta crise foi a retenção do consumo das famílias. Ou seja, as famílias deixaram de consumir, deixaram de adquirir, né, certos bens e focaram em outros. Isso é uma coisa natural nesse momento, né? Aquilo que poderia ser adiada, a compra, o consumo, as famílias assim optaram. E aquilo que era considerado essencial, as famílias focaram nesta ação. Como exemplo, a alimentação, né? Em virtude
de que as pessoas ficaram mais tempo em casa, né? Isso, você estando em casa, sempre dá aquela vontade de comer, né? E, enfim, fazer um belisco, alguma coisa nesse sentido. Então, já o setor alimentício, por exemplo, ele cresceu, né? Ele aumentou o consumo, em detrimento de outras ações que a gente deixa de adquirir e de consumir. Por exemplo, se você está em crise financeira, de repente quebra a perna de uma cadeira, né? Ou a cama, né? O que você faz? Você conserta aquela cadeira, você não vai adquirir uma nova cadeira. Quebrou o pé da cama, você, exagerando um pouco, mas você vai lá e coloca um tijolo, né? Você não vai comprar uma cama nova quando você está na crise. E essa crise realmente chegou. E então as famílias restringiram o consumo e, em face disso, né, todo esse caos aí na produção industrial também foi afetado, né? Isso no Paraná também? Assim, ó, a indústria do Paraná teve perdas significativas a partir do mês de março. Isso a gente viu em todos os noticiários, em todos os meios de comunicação que a própria Federação das Indústrias realiza, né? Então, a partir de março, as indústrias do Paraná tiveram uma queda muito significativa. Para se ter uma ideia, a indústria do Paraná ela vinha crescendo constantemente, batendo até recordes, né, na produção. E de janeiro a março, por exemplo, a produção industrial ela apresentava um aumento, né, um incremento na ordem de 2,5% na sua capacidade produtiva, de acordo com dados do IBGE. Com a vinda da pandemia, de abril a junho, para você ter uma ideia, ela caiu 5%. Então vejam o quanto isso foi representativo também no Paraná. Uma atividade que vinha em constante desenvolvimento, crescimento, de repente, de abril, em 3 meses, aí, de abril a junho, né, ela caiu 5%. Quando de janeiro até março ela já tinha crescido 2,5%. Então, a realidade no Paraná foi exatamente essa. E na tua opinião, Marcelo, foi a retenção das famílias que resultou isso em Rio Negro, no Paraná? Assim, Douglas, não só a retenção do consumo, né, das famílias. Esse foi um dos principais motivos. Mas também houveram outros fatores atrelados a esta situação. Por exemplo, o desemprego, a diminuição da renda das pessoas, dos trabalhadores, né, devido à aplicação da medida provisória 936, que permitia, né, essa medida provisória permitia a redução da jornada de trabalho e a consequente diminuição também da renda, né, do salário. Obviamente que o governo federal bancou parte disso, mas nunca ela foi reposta, né, na mesma proporção que as pessoas perderam esse poder aquisitivo. Então, além da retenção do consumo, né, da diminuição do consumo, tivemos o desemprego, tivemos a redução de trabalho e também de emissões, né? Eu posso dizer assim de que aqui em Rio Negro ainda não, a questão da demissão não foi tão evidente, né? Isso a gente percebe porque diariamente nós realizamos no SESI os exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais, os exames de mudança de função e também os exames de retorno ao trabalho quando um afastamento superior a 30 dias. Mas olhando os exames que nós fizemos, os exames demissionais, ele se manteve assim praticamente no mesmo percentual que na vida real, né, no momento normal, ele vinha ocorrendo. Eram demissões em virtude de oscilações, né? O cara sai daqui, vai trabalhar em outra empresa porque conseguiu alguns reais a mais, tal. Então, assim, em Rio Negro, a demissão não foi tão significativa quanto no resto, no Paraná todo e no Brasil como um todo também. Tá certo, Marcelo. Deixa eu registrar aqui a presença do Luciano Ribeiro. Um abraço lá para o Luciano. Ele dá aqui um bom dia para nós e faz um comentário sobre o tema que para ele é de extrema importância e dá o parabéns aqui a todos.
Também está conosco aqui o Christian Pereira. Um abraço, Christian, bom dia para você. O Diego Botelho também dá um parabéns aqui para o Marcelo, em especial o Marcelo. Ele fala parabéns a esse Marcelo, sempre um bom profissional aí. E a Pamela Farias dá aqui uns parabéns para nós. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí. Sejam bem-vindos. Marcelo, eu quero te fazer duas perguntas em uma. Em relação, do seu ponto de vista, você falou, né, que não é um especialista, mas o SESI é naturalmente uma das principais referências hoje no país quando você fala de indústria. E em relação aí ao setor industrial, qual foi o mais afetado? E se teve outros setores assim que, no seu ponto de vista, quem que sentiu mais esse baque aí? Bom, antes de responder, eu quero, obviamente, por uma questão de educação, agradecer aí o carinho dos internautas, né, com as palavras que nos dirigiram. E muitos de vocês, né, que estão se manifestando são pessoas que estão depositadas no meu coração, e eu quero externar o meu carinho por todos vocês. Tem um Obrigado. Aqui, não te cortando aqui, mas já aproveitando a deixa, o Gabriel Ousen, né, dando aqui. Conheço bem. Parabéns, meu pai. Ainda tem um coraçãozinho aqui. Um abraço aí. Aí é carinho, né? Aí é carinho. Aí não tem como. Aí não tem como. Te agradeço, meu filho, por esse gesto de amor. Bom, com relação ao setor industrial mais afetado, né, segundo dados que a gente tem observado nas divulgações da nossa federação, por incrível que pareça, o setor automotivo, que foi o setor que mais desenvolveu no ano de 2019, que ajudou a alavancar o desenvolvimento do Paraná, né, foi o setor que mais sofreu nesse primeiro semestre aí de 2020 devido à pandemia. Quando eu falo em setor automotivo, eu não falo só das montadoras, né, mas toda a rede atrelada a este setor, né, porque as montadoras elas não produzem a peça, elas juntam as peças, né, e aí imaginem o quanto isso é afetado a toda essa rede produtiva atrelada ao setor automotivo. Um produz a porca, outro produz o para-choque, outro produz o volante, né? Então, se o setor está prejudicado, aí é fácil de entender que toda essa rede produtiva, né, atrelada, ela está comprometida. Então, o setor automotivo foi o que mais sentiu nesse primeiro semestre. Uma pergunta que eu queria fazer para você, duas perguntas também, na verdade. Em Rio Negro, como que você sentiu essa pandemia nas indústrias e qual que vai ser o futuro daqui para frente, Marcelo? Então, assim, complementando ainda a pergunta anterior, né, além do setor automotivo, nós também tivemos o setor de bens de capital, por exemplo, as máquinas e equipamentos, né, com exceção daquelas relacionadas ao setor da agricultura, né, que é um momento de plena safra, e aí essa área um pouco se desenvolve. Mas o setor de madeiras e de bebidas também foi extremamente afetado com a pandemia nesse primeiro semestre, além do automotivo. E quando a gente fala da madeira, aí também é toda uma cadeia produtiva, né? Aí envolve todo mundo. E com relação a Rio Negro, né, o que nós sentimos com a pandemia, posso dizer assim que não foi muito diferente do nosso estado e do nosso país, né? Aqui a gente percebeu que muitas indústrias, né, se utilizaram da medida provisória 936 do governo federal, que possibilitou a redução da jornada, possibilitou outras situações, né? Exemplo assim, teve outra medida provisória que também afetou a indústria, no sentido de que elas não precisavam mais, naquele período, realizar os cursos obrigatórios relacionados às NRs, né? E tudo isso afeta como um todo. Por exemplo, o Senai ele é extremamente afetado quando a indústria não é obrigada a fazer um curso. O Senai ele é diretamente afetado, porque é o Senai que provê, né, a solução para a indústria nessas obrigações que elas estão envolvidas, né? Então, além da redução
da carga horária, né, a suspensão temporária dos contratos, o que a gente pode observar também que teve setores que tiveram grandes oportunidades. Eu conheço, por exemplo, empresário que, antes da pandemia, eles possuíam a sua produção, já tinham a sua produção definida para os próximos 3 meses. Ou seja, eles tinham pedidos que eram responsáveis por 3 meses da sua produção, né? Quando veio a pandemia, foi desesperando um pouco esses empresários, porque de 3 meses passou a 2 meses, a garantia da produção, de repente de 2 meses passou para um, e de um empatou. O que chegava hoje produzia para entregar amanhã. Mas, de repente, quando viram o caos chegando, assim como uma mágica, né? Devido ao aumento do dólar, né? O dólar, embora tivesse já num patamar alto antes da pandemia, mas especificamente nesse primeiro semestre, com o dólar mais alto ainda, isso dificultou a importação de alguns produtos, né, que vinham da China e de outros lugares aí. E o que aconteceu com o mercado interno? As grandes redes distribuidoras, elas passaram a comprar no mercado interno, o que antes elas compravam no mercado externo. Então, eu ia comprar um para-choque de um carro, eu comprava lá da China, né? Agora não. Agora, esses empresários, essas grandes redes distribuidoras, em virtude do dólar alto, eles perceberam de que era mais fácil, mais barato comprar no mercado interno, né? E aí tivemos vários segmentos aqui em Rio Negro e no Paraná e, obviamente, no Brasil, de que aproveitaram esta oportunidade e, em vez da pandemia ser o caos, foi a grande oportunidade que eles tiveram, né? E hoje eles estão novamente com 3, 4 meses de produção já garantida, com pedidos feitos que garantem a produção para 3, 4 meses. Que bom que isso acontece, né? Enquanto alguns pensam assim, mas em virtude disso o empresário vai ter vantagem. Não, não é empresário. O trabalhador ele tem que entender de que se a empresa tem pedido, tem produção, significa emprego, significa renda para a nossa cidade, significa impostos, né, para nosso município, para nosso estado e para nosso país. Então, que bom que essas oportunidades acontecem e lamentamos de que alguns setores sofrem com isso. Mas, enquanto uns sofrem, outros celebram, né, grandes resultados. E assim é na vida, né? É normal, independente da pandemia ou não. Então, enquanto o dólar está alto, é ruim para um, mas para outros isso é excelente. Então, essa é a realidade aqui de Rio Negro. Nós temos empresas aqui que estão vendendo, né, estão produzindo como nunca produziram. E tem outras que realmente tiveram algumas dificuldades, né? Agora, o mais importante de tudo isso, Douglas, é que não houve restrição para a paralisação do setor produtivo, como a exemplo teve, né, no comércio, né, teve em algumas situações de prestação de serviço, né, e que isso nós tivemos empresários que literalmente quebraram. Imaginem vocês a indústria no país responsável por praticamente 30% do produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida no Brasil, 30% a indústria é responsável, né? Assim como hoje a agricultura é responsável por uma fatia maior do que isso, mas imaginem vocês se a agricultura e a indústria se tivesse sido imposto alguma restrição para o trabalho, para a produção, né? É meio ilógico, né? Porque às vezes você fica questionando assim, como que um restaurante que você pode fazer o distanciamento social não pode operar, mas daí uma indústria pode operar e que às vezes tem a aglomeração num setor maior do que isso. Mas, graças a Deus, aqueles que detêm o poder para restringir ou não a atividade não fizeram isso com a indústria do nosso país, porque aí eu posso dizer que seria
um verdadeiro caos. Seria muito pior. Marcelo, não vamos fazer aqui uma teoria da conspiração, mas nós tivemos aqui o sistema S como um todo desde do governo anterior já. Michel Temer havia algumas situações para diminuir repasse de verbas, enfim. Com esse governo atual, o atual presidente também, o SESI teve lá os seus, né, o ministro né, falou várias vezes que tinha que enxugar ali o sistema S, e aí chega a pandemia, que é a cereja do bolo dessa questão aí, olhando dessa perspectiva da questão de alguma forma, o SESI, o sistema S, o Senai, foram prejudicados. E para você, com todo esse contexto, aí, o que você acha que mais afetou agora nesse momento de pandemia? Bom, relacionado ao sistema S no nosso país, a gente vinha... Douglas, assim, ó, eu estou há 36 anos no SESI, né? E há 10, 12 no Senai, na gestão dessas duas casas aqui em Rio Negro. Desde que eu entrei no SESI, isso em 1984, eu ouço a ameaça de que o governo, por força de decreto, queria avançar no nosso pote, né? Queria ou diminuir o percentual imposto, né, para a contribuição compulsória das indústrias para o sistema S. Assim, para quem não sabe, o SESI e o SENAI, assim como o SESC, SENAC, SENAR, enfim, todo o sistema S, ele sobrevive de uma arrecadação compulsória definida por decreto pelo governo federal, onde as empresas obrigatoriamente contribuem mensalmente com 1,5% sobre o valor da folha de pagamento dos seus empregados, né? Isso para o SESI e 1% para o SENAI. Isso é obrigação, né? Então, é com esse recurso que nós gerimos nossas atividades, realizamos as atividades. Obviamente que esse recurso ele é significativo, porém ele não cobre a necessidade para nossa manutenção. Razão pela qual nós prestamos os serviços e também cobramos por um preço aquém do que é praticado pelo mercado, né? Mas com toda a garantia, com toda a qualidade que o Sistema S já comprovou ao longo de todos esses anos aí, desenvolvendo sua atividade. Então, eu ouço isso há 36 anos. Quando chegou no governo da classe trabalhadora, isso ficou mais evidenciado. Então, a vontade de pular no nosso pote foi muito grande, né? Aí, no primeiro ano da gestão do governo Lula, eles tentaram, mas não encontraram muito apoio no Congresso, né? E já no segundo ano, aí a força aumentou e, a partir daí, o governo federal começou a nos impor certas situações de que parte daquilo que nós recebemos compulsoriamente, que é um dinheiro da indústria, que é aplicado para a indústria, né, nos obrigou que não é um dinheiro federal. Só porque a forma de arrecadação é via governo federal, e aí eles são obrigados a nos repassar, eles impuseram algumas situações para o Sistema S. A exemplo de que parte da arrecadação compulsória teríamos que transformar em ações gratuitas para as pessoas de baixa renda. E isso começou lá em 2011 e culminou, né, que em 2016, 2017, 66% da nossa arrecadação compulsória nós teríamos que transformar em ações gratuitas. Isso é a mesma coisa que dizer para você assim, Douglas, de 1.000 que você recebe por mês, 66% você tem que dar para os pobres, né? Então, veja a manobra que o Sistema S teve que fazer para atender essa determinação federal. Mas, enfim, resistimos, criamos várias atividades de educação profissional, né? No próprio SESI também, né, havia aquelas bolsas em todas. E quando o governo agora reverteu, o ministro, na época, ele já havia sinalizado de que também mexeria nisso, né? E
desde que começou o governo, as coisas não aconteceram da forma como até prometida foi, né? A gente temia muito mais. Mas agora, devido à pandemia, o governo federal, por uma determinação também, ele permitiu que as empresas, né, deixassem de contribuir para o Sistema S durante 3 meses. Né? Então, isso, Douglas, 3 meses de 12 meses no ano significam 25% da nossa arrecadação. Então, nós, a princípio, tivemos 25% da nossa arrecadação anual suspenso. Não é? Como o governo federal determinou que as empresas recolhessem apenas 50% do valor, né, devido, isso nos deu uma perda de 12,5% na arrecadação compulsória, né, do ano todo. Isso significa praticamente 1 mês e meio de arrecadação compulsória de todas as indústrias do país. Veja que o volume é significativo para um orçamento, para uma estrutura que nós já tínhamos. Diante dessa situação, o SESI e o SENAI, embora cada estado seja independente e autônomo um do outro, mas aqui no Paraná nós tivemos que também tomar medidas drásticas, né, para esse enfrentamento, porque não foi só a perda dos 12,5%. Nós tivemos também, quando há demissões, se nós recebemos sobre a folha de pagamento das empresas, significa que a folha é menor, a contribuição para o Sistema S também é menor. Né? Além da arrecadação ser menor, além dessa queda na arrecadação, nós também não pudemos vender certas coisas. O Senai, por exemplo, foi o que mais sofreu com isso. Nós deixamos de vender cursos, nós deixamos de promover cursos técnicos, de aperfeiçoamento, de qualificação. Né? Aquilo que a gente continuou foi tudo de forma remota. Né? E aí dá uma queda muito grande na nossa contribuição, na nossa receita, que fazia frente a todas as nossas despesas. Lembrando que o Sistema S ele não visa lucro. Né? Então, o que aconteceu aqui no Paraná especificamente e em Rio Negro da mesma forma? Infelizmente, nós tivemos que aplicar redução em 100% dos funcionários do SESI. Né? Inclusive, eu tive a minha carga horária semanal reduzida, né? Para ajudar a contribuir também. Então, 100% dos nossos colaboradores eles tiveram uma ou outra medida aplicada, ou seja, reduziram a jornada, consequentemente o salário também reduziu, né? E outros tiveram suspensão de contrato por 2 meses, dependendo da situação. Então, o SESI aqui em Rio Negro, o SENAI aqui em Rio Negro, aconteceu isso. E no Paraná inteiro. Não teve uma unidade que não teve que dispensar colaboradores, reduzir carga horária e suspender contratos de trabalho temporariamente. Né? Tudo isso para poder se manter ainda vivo. Né? Ficamos com o pescoço de fora, mas agora a gente percebe que as coisas começam a tomar um novo rumo. Muito bem, Marcelo, quero registrar aqui a presença conosco do Marcos Jaqueline Souza. Aí o casal está assistindo a gente, muito prazer tê-los conosco. E a Gudron Weiss, bom dia, grande abraço a todos. Um abraço para vocês que nos acompanham. E para nós finalizar, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Queria te perguntar das novidades do sistema do SESI e do SENAI, especialmente aqui para a nossa querida Rio Negro. Bom, como já falei, né, nós tivemos que se adaptar a esse novo cenário para tentar sobreviver. Criamos cursos técnicos semipresenciais na área da qualidade, né, e de segurança no trabalho. Então, isso é novo para nós. A gente tem que inovar. Né? Diante de um cenário desse, a gente precisa alterar o status quo. Né? Então, assim, nós criamos esses 2 cursos técnicos semipresenciais, onde o aluno, por meio de uma plataforma, ele vai fazer o curso de forma presencial, mas remota. Né? Aí fica uma parte que é obrigatória, né? Uma parte prática,
que nós vamos reunir esses alunos uma vez na semana, obviamente que obedecendo todo um protocolo de segurança, higienização, de distanciamento social, né, atendendo todas as normativas definidas pelos órgãos públicos. Então, além desses cursos técnicos do Senai de forma remota, nós temos também como novidade para as indústrias, já que agora eles devem fazer os cursos relacionados às NRs obrigatórias, né, que estavam suspensas por determinação federal, e agora não. Caiu a medida provisória 937, eles são obrigados a fazer os cursos, né, novamente. E com isso, já que nós temos um decreto municipal que impede ações presenciais, mas nós já estamos articulando, esperamos que o órgão público municipal de imediato nos atenda e libere, né, a realização da educação profissional de forma presencial, obviamente, volto a dizer, respeitando todas as normativas, né, hoje definidas, para que a gente possa, então, cumprir com aquela carga horária presencial que é obrigada para esses cursos técnicos específicos, né? Temos também um curso técnico de mecânica industrial, que já fizemos toda a parte teórica, agora dependemos dessa autorização municipal só para concluir a parte prática, né? Então, no Senai, nós temos esses 2 cursos técnicos semipresenciais, também os cursos relacionados às NRs de forma presencial remota, né? Então, as empresas não precisam mais mandar os funcionários lá, nós estamos oferecendo esses cursos de forma remota, e as empresas que não possuem a estrutura para dispor aos seus trabalhadores para esse treinamento, nós estamos trabalhando, porque nós já temos toda uma estrutura no Senai, possibilitar que esses alunos venham, então, ao Senai para se utilizar dos nossos equipamentos para poder, então, cumprir aí com esses cursos, né? E também, com relação ao SESI, né, todos sabem de que o governo federal, né, já definiu uma nova dinâmica para a educação brasileira. E o ensino médio, que é o nosso caso, nós já a partir de 2021, nós estaremos modificando algumas questões da nossa sistemática com relação ao Colégio SESI. Ou seja, nós vamos ter um novo Colégio SESI. Posso dizer assim, ó, que se hoje já é bom, vai ficar muito melhor ainda. Porque o aluno, ele a partir do primeiro ano, ele já vai poder ter noções para o mundo do trabalho, né? E o futuro de todos nós, né, é trabalho, né? O futuro do jovem, né? O meu já não é mais tanto, o meu já está encerrando, né? Mas todo jovem, o futuro dele é o trabalho. Então, ele passa, desde o primeiro ano, já ter noções para o mundo do trabalho, e a partir do segundo ano, ele passa a ter oportunidades em realizar cursos de aperfeiçoamento, que, dependendo daquilo que ele cursar, ao concluir o ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, ele também vai sair com a certificação como técnico. Então, isso eu julgo maravilhoso, né? E sem perder, obviamente, a qualidade do ensino, voltado também para aquilo que os jovens pretendem, que é o Enem, que é os vestibulares, né? Nós temos um índice de aprovação magnífico no Colégio SESI. Não é 100%, como deveria ser, né? Mas nós chegamos a 85%, 80%, varia de ano para ano, mas isso variou já de 75% a 90%. É difícil nós encontrarmos uma instituição com esse índice de aprovação nos vestibulares. Então, a gente deixa aqui o convite para os jovens, né, que têm interesse em conhecer esse novo Colégio SESI, que se dirija o mais rápido possível para garantir a sua vaga para 2021.
Marcelo, infelizmente chegamos ao fim do nosso bate-papo, né? Eu quero agradecer a sua visita, assim como todo o pessoal lá do SESI, aqui de Rio Negro. Um prazer tê-los conosco. E vamos programar para próximas vezes aí, ter você mais vezes discutindo vários assuntos da indústria, que é de suma importância para a nossa região. Só temos que agradecer a sua visita. Eu que agradeço essa oportunidade, Douglas. Me desculpe, né, se não atendi a sua expectativa. E quero mais uma vez agradecer a todos os internautas, né, que acompanharam essa live, e especialmente a todos aqueles que nos dirigiram algumas palavras de carinho, de incentivo, né, e é esse o combustível que nos faz, que nos estimula a cada dia fazermos melhor. Um abraço a todos vocês. É isso aí, gente. Obrigado para você que nos acompanha até aqui. A gente volta a qualquer momento com as principais notícias de Mafra e Rio Negro para você. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.